Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que você está assistindo isso. Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o Antônio e hoje nós vamos continuar a nossa temática sobre saúde aqui no Home Bio. E hoje a aula tem como título Saúde Individual e Coletiva, ênfase em higiene pessoal e vacinação. Então, primeiramente a gente vai começar a falar sobre a higiene pessoal. Logo após a gente vai juntar aí a higiene pessoal com a higiene coletiva. A partir daí, nós vamos mostrar algumas regras básicas da higiene pessoal. Depois, nós vamos falar sobre os principais tipos de higiene. E, por fim, nós vamos falar sobre a vacinação. Então, bora! Então, a higiene pessoal, ela é simplesmente o cuidado corporal. Então, ela não vai se referir simplesmente a tomar um banho, a escovar os dentes, ficar cheiroso, né, não ter mau hálito, mas sim cuidar do corpo e zelar pela sua saúde. Então, a higiene pessoal, muitas pessoas falam assim, nossa, mas é tão simples, né? Por que a gente precisa falar sobre higiene pessoal? Porque, gente, é muito importante a gente sempre tá reforçando sobre isso, porque a higiene pessoal, ela é essencial. Então ela vai evitar com que vírus, bactérias, vermes penetrem no seu corpo e causem doenças. E é por meio dessa higiene pessoal correta que o seu corpo se fortalece, fica limpo e fica saudável. Bom, agora a gente falando um pouquinho sobre a higiene pessoal e coletiva. Então, a higiene pessoal, ela vai auxiliar na manutenção da saúde coletiva. Nossa, mas como? Né? Então, a higiene coletiva, então, ela vai se dar ali pelos profissionais da saúde que vão fazer uma investigação. Então eles vão fazer uma investigação na sociedade para buscar quais são as principais enfermidades e doenças que acometem, né, toda essa sociedade. A partir daí, eles vão procurar, né, encontrar meios e planejar e organizar os serviços de saúde para que eles consigam atender essa população e erradicar essa doença no meio ali da sociedade. Ou seja, a higiene pessoal, ela pode influenciar na higiene coletiva. Uma depende da outra. Então eu não vou simplesmente tomar banho, lavar minha mão para simplesmente cuidar de mim. Mas eu também tenho o papel social de ajudar a manter a saúde coletiva da nossa sociedade. É o que a gente está passando hoje em dia, pessoal. Então, antes da vacina chegar, o principal meio da gente retardar a transmissão do vírus do Covid-19 era por conta lavando as mãos, usando máscara, usando álcool em gel. É a higiene pessoal. Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar reforçando aqui a questão sobre a higiene pessoal e coletiva. Ai, mas é tão fácil, nossa, mas todo mundo já faz isso. Pois é. Porém, olha o que está acontecendo hoje em dia e muitas pessoas estão sendo acometidas hoje em dia por conta da falta de higiene. Bom, então um pouquinho sobre o contexto histórico, né? Então, antigamente não se tinha o conhecimento que nós temos sobre hoje, sobre os hábitos de higiene pessoal e coletiva. Então, na época, eram totalmente desconhecidos. Além disso, naquela época também não se tinha tecnologia, né? Porque a tecnologia aí ela vem para ajudar a gente a cumprir a nossa higiene pessoal. E essa falta de conhecimento, ela contribuiu para grandes surtos, como a peste negra, né? Que é muito importante falar dela. Ou a peste bubônica, que aconteceu na Europa no período medieval. Então aconteceu ali por conta do Império Chinês tentando entrar ali na Europa. E essa doença, ela é carregada, né, por pulgas. Então existe uma bactéria dentro da pulga. Então a pulga vai lá, pica a pessoa e injeta essa bactéria, que é a peste negra. E por que tinha então tanta pulga, né? De onde surgiu isso? Naquela época, então, não se tinha essa higiene pessoal e coletiva. Então as pessoas não tomavam banho diariamente, as pessoas não se tinha esgoto, não se tinha água tratada. E então no meio de tudo isso existiam muitos ratos. E esses ratos carregavam essas pulgas infectadas com a bactéria da peste negra. E aí acontecia
aconteceu esse grande surto que matou milhões de pessoas. Outro surto também foi o surto da tuberculose, né? Que então é uma doença pulmonar que aconteceu aí cerca aí do século XIX e XX. E agora falando um pouquinho do Brasil, né? Então o Brasil, a gente tem esse costume, né, de tomar banho todo dia, porque em muitos países não se é um costume tomar banho todo dia. E nós temos. Por que nós temos esse costume? Então, por causa dos fatores culturais e climáticos. Né? Culturais por quê? Porque nós herdamos, né, os banhos diários dos índios. Então, os índios eles sempre tomaram banhos diários. E climáticos por conta do clima do Brasil. Então, o Brasil é um país muito quente. Não tem como ficar sem tomar banho aqui no Brasil, porque senão você vai morrer. Você vai morrer de calor, ou você vai ficar com um odor, né? Enfim. Mas foi só a partir do início do século passado que essa importância dos hábitos de higiene foi sendo divulgada, foi sendo expandida. Então, cientistas do mundo inteiro, né, se fortaleceram, difundiram, né, todo esse conhecimento, e também as grandes empresas de cosméticos, né, que estavam ali se formando, queriam ganhar dinheiro e começaram também a difundir todas essas informações para conseguir um maior capital. E por conta da tecnologia, né, o avanço tecnológico, e por conta da inserção de banheiros dentro das residências, a higiene pessoal então ela foi facilitada. Antigamente também os dejetos eles eram jogados no meio das ruas e não se tinha essa preocupação de lavar meu corpo, lavar minha mão, né? Porém a gente tem que lembrar que aqui no Brasil ainda assim muitas pessoas, milhares de pessoas enfrentam ainda esse problema, tá? Que muitas pessoas não possuem esgoto e nem água tratada em suas residências. Então todas as imagens aqui são imagens entre aspas, atuais. Então é muito comum ainda aqui no Brasil a gente vê lugares nessa situação e pessoas vivendo nessas situações. Mas também grande parte da população possui acesso a água encanada, esgoto e fossas sépticas. Né? Então atividades diárias como tomar banho, lavar as mãos, elas se tornaram banais, porque muitas pessoas então elas possuem o acesso a isso, então se tornou banal. E isso tem um lado bom, que melhorou a qualidade de vida das pessoas, mas também não é tão bom assim, porque as pessoas, já que é banal, as pessoas levam de qualquer jeito a questão da higiene pessoal. E não é assim que funciona. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as regras básicas de higiene pessoal. Ai, mas nossa, Antônio, é coisa básica. Pois é coisa básica, só que a gente sempre tem que estar reforçando isso. Né? Principalmente no momento, né, de pandemia que nós estamos vivendo. Né? Então a higiene pessoal ela vai representar aí o corpo limpo e manter o corpo limpo e saudável. E a primeira regra é sempre lavar as mãos. Tá? Então as mãos elas vão ser a principal porta de entrada, o principal ponto de contato do ser humano, de nós com o mundo exterior. Então, a mão, a gente vai sentir, a gente vai tocar nas coisas, né? Nos objetos. E isso faz com que esses objetos tenham muitas bactérias, muitos vírus, né? Então, por isso que a gente sempre tem que manter as nossas mãos limpas. É muito importante também, então, qualquer coisa que você fizer, você depois ir lá e lavar a mão. Então, quando chegar em casa da rua, quando você estiver doente ou perto de uma pessoa que está doente, após usar o banheiro, quando você for tocar em dinheiro, que dinheiro é um material bem sujo, né? Porque passa na mão de muitas pessoas, então é sempre importante manter as mãos higienizadas. E como que a gente vai fazer isso? Então aqui a gente tem vários gifzinhos mostrando como que a gente lava a mão. Então a gente vai ali colocar o nosso sabonete, então a gente vai esfregar uma palma contra a outra, vai fazer movimentos entre os dedos, vai lavar o pulso, lavar as costas da mão,
lavar os dedos individualmente, também fazer essa higienização das unhas, porque as unhas também são lugares muito propícios para bactérias e vírus, né, se alojarem. E por fim, secar muito bem as mãos. Bom, a outra regra é manter o corpo limpo. Então é você tomar o seu banho, né? Então lavar o cabelo de 3 a 4 vezes por semana no mínimo, tomar banho diariamente, lavando todas as partes do corpo corretamente, ensaboar a água, ensaboar a espuma com água corrente e secar muito bem o corpo. É muito importante nós secarmos muito bem o corpo por conta dos fungos, né? Então a gente tem vários problemas aí de saúde que as pessoas podem ter por conta que não seca o corpo direito. E aí, nesses locais úmidos, né, que é um local que o fungo adora se alojar para se reproduzir, ali se instaura algum tipo de fungo. Então é muito importante a gente fazer, a gente secar muito bem o corpo. A higienização da boca, né? Então, após as refeições, a gente escovar os dentes, antes de dormir, depois de acordar. Então, aqui a gente tem esse quadrinho mostrando. Então, escovar os dentes em cima, embaixo, das laterais, na parte frontal, escovar a língua sempre de trás para frente. Isso é muito importante. Outro ponto importante é sempre a gente estar fazendo visitas periódicas com o dentista. Então, de 6 em 6 meses, sempre fazer um check-up para ver se está tudo bem, para que nós possamos evitar aí algum tipo de doença bucal. E também é muito importante nós fazermos o uso do fio dental. Então, a gente sabe que a escova de dente ela não dá conta do recado 100%. Né? Então, vai ter ali alguns restos de alimento que vão estar entre os dentes e precisa ser tirado com o fio dental. Bom, como a gente já falou um pouquinho antes, né? Manter as unhas limpas. Então, manter as unhas cortadas, cuidar também as unhas dos pés. E sempre estar observando se tem algum vestígio de sujeira dentro das unhas. E outras dicas também que são bem importantes. Então, a gente precisa ir no médico, fazer sempre um check-up no médico, no dentista. Usar um hidratante, né? Se você tem uma pele muito seca, porque hidratante também ele ajuda a deixar a pele hidratada e ajuda a prevenir alguns tipos de doença de pele. E também realizar a higiene genital. Também isso é extremamente importante. E agora nós vamos falar os principais tipos de higiene, porque então existem ali alguns tipos de higiene que são extremamente importantes. A primeira é a higiene alimentar, então é a higiene com os alimentos. Então é importante desinfetar esses alimentos, é importante manusear e guardar esses alimentos de forma correta e sempre observar o prazo de validade desses produtos para que nós não consumimos aí produtos estragados que possam influenciar negativamente para a nossa saúde. A higiene bucal, que nós já falamos aqui, né? O cuidado com a boca, para que nós possamos evitar a gengivite, a cárie, o mau hálito e outros desconfortos. Realizar sempre também visitas ao dentista, usar o fio dental. A higiene coletiva, né? Então, sempre evitar de sair se você estiver doente. Se você for tossir ou espirrar, né? Coloque o braço na frente. Se possível, é que agora no meio da pandemia do Covid-19, a gente está usando máscara. Mas se possível, quando acabar essa pandemia, quando você estiver doente e for ter que sair, pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, e você tá doente, coloca máscara. Entendeu? A máscara serve para isso também, não é só para Covid-19, né? É para outras doenças também. Lavar sempre muito bem as mãos, né? Então a higiene coletiva é isso, é você se cuidar para evitar uma transmissão de doenças para outras pessoas. A higiene infantil também é muito importante, então desde criança ali, tá já acostumando a criança a realizar todas essas toda essa higiene, então manter uma rotina com a criança. A higiene do trabalho. Então a higiene do trabalho, ela é uma ciência que faz parte da medicina e da segurança do trabalho. Então,
o que que ela vai ser? Então, além da saúde do trabalhador em questão de doenças, é também a questão de reconhecer e realizar avaliações e controles dos riscos que essa pessoa pode estar inserida dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, conforme você localiza esses riscos, você então tenta remediar para que nada de ruim aconteça com o trabalhador. A higiene ambiental também, então, ela se refere então com a preservação de algum ambiente, de um determinado local. Então, limpar a casa, arrumar o quarto, descartar o lixo nos locais corretos. Então, tudo isso faz parte da higiene ambiental. E muito importante, a higiene mental. Então, a gente cuidar da nossa mente. Então, a nossa mente, ela também possui uma higiene, né? Então, o que a gente precisa fazer para ter aí um pouquinho dessa higiene mental? Então, dá uma pausa no que você estiver fazendo, no seu trabalho, nos seus estudos. Vai fazer atividades relaxantes, vai sair com a família, sair com os amigos, ler um livro, escutar uma música, fazer exercícios para o corpo. Então tudo isso, ou qualquer outra coisa que você gosta de fazer nas horas vagas, tudo isso então vai auxiliar para que nós tenhamos uma higiene mental boa e que nós também tenhamos a nossa santa saúde mental bem, né? Essas atividades, então, elas vão contribuir para uma boa memória, deixa a pessoa mais concentrada e ajuda, né, no rendimento profissional e estudantil. E agora nós vamos começar a falar sobre a vacinação, né? Então, a vacinação ela é extremamente importante. Então, muitas doenças que praticamente já estão erradicadas aqui do Brasil, elas foram erradicadas por conta da vacinação. Então, um exemplo dessas doenças é o tétano, a paralisia infantil, sarampo, cachumba, rubéola. Então, as vacinas elas vão ser extremamente essenciais para blindar o nosso corpo contra doenças que vão ameaçar a saúde, tanto individual quanto coletiva, de todas as idades. Bom, agora aqui a gente tem um videozinho mostrando bem simplificadamente como que uma vacina age no nosso corpo. Explicatrix. Ciência explicada, tintim por tintim. Como funciona uma vacina? Nosso corpo tem uma linha de defesa muito boa de serviço que vive driblando doenças causadas por vírus e bactérias. Mas às vezes o jogo complica e esses vírus e bactérias deixam a gente doente. Em muitos casos, cientistas criam remédios que ajudam a gente a sarar ou pelo menos a se sentir melhor. Em outras situações, eles criam vacinas usando vírus ou bactérias mortos, enfraquecidos ou só em pedaços. Esses germes meio que dão uma aula rápida para o nosso corpo sobre como combater uma doença. E com esse treinamento, nosso corpo aprende como esse invasor funciona e como deve agir para vencer esses inimigos. Depois que está tudo bem aprendido, nosso corpo guarda essa informação para usar se precisar no futuro. Isso quer dizer que quando a gente toma a vacina, fica imune a estes germes, porque agora nosso corpo sabe como acabar com eles sem nem deixar que a gente fique doente. Às vezes, o efeito bom dura a vida toda. Às vezes, é só por um tempo. E aí, é preciso tomar outras doses da vacina. Mas o legal é que vacinas funcionam e já ajudam a gente a ficar sem ter umas doenças que fazem muito mal, como sarampo, cachumba, varíola, pólio. E é por isso que é tão importante manter as nossas vacinas todas em dia, desde pequeno até grandão. O Explicatrix é feito pela Girino Produção de Conteúdo, com a direção de Fátima Mesquita e Maia Sangawa. Tá aí, gente, como a vacina age no nosso corpo de uma maneira bem simples. E um outro assunto que a gente precisa falar também é sobre a questão dos movimentos anti-vacina. Então, esses movimentos anti-vacina é um movimento que ele não se baseia em nada, né? Em questões não comprovadas, né? Via rede social, sites.
Então é um movimento que prega que a vacina não é eficaz e não faz bem para nós. Então, por que, né, que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Porque a população, uma parcela da população muito pequena, ela adquiriu uma autonomia, não sabemos o porquê, por conta de questões ideológicas, talvez, né? Que então faz com que as pessoas tenham uma desconstrução progressiva da autoridade médica. Então essa autoridade médica, ela diminui, e esse movimento tem ganhado força. Então simplesmente é um movimento que prega que a vacina não é eficaz para o nosso corpo e contribui para a negação das evidências científicas, né? Então questões que já foram provadas cientificamente, vem uma pessoa aleatória e fala assim, não porque não. Entendeu? Então a gente tem uma charge aqui muito interessante, que é uma família, né? O pai, a mãe e a criança. E o pai fala o seguinte: filho, você representa a luta pelo direito de escolha dos pais contra a imposição governamental de fazer a vacinação. Aí a mãe da criança pergunta, como se sente a respeito disso? A criança doente. Simples, gente. E aí agora a gente tem um videozinho também do Dr. Drauzio Varella, né? Vocês devem conhecer ele, falando sobre a questão desse movimento anti-vacina aqui no Brasil. Quando você conversa com os médicos sobre esses movimentos anti-vacinas e tudo, a reação dos médicos às vezes é até violenta. Eles dizem, esses caras são criminosos. Porque a gente sabe o que acontece quando você deixa de vacinar uma população. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os médicos acham tão absurdo isso, mas tão absurdo, que até se negam a discutir esses assuntos, sabe? Vou ficar explicando que tem que tomar vacina, coisa mais do que evidente, que é completamente necessária, e é mal isso. Porque essas pessoas, algumas das quais por motivos ideológicos, outras mal intencionadas mesmo, dão explicações bem simplificadas, que até parecem que tem uma certa lógica para quem não entende nada de medicina. Então, esse é o problema. O fato dos médicos não se comunicarem com a população, não procurarem explicar, não procurarem rebater esses argumentos, é mal nesse sentido, porque deixa espaço para os outros repetirem essa pseudociência e essas teorias da conspiração, de que os médicos estão aí mancomunados com o capital internacional, a indústria farmacêutica, um absurdo total, né? Eu não conheço um médico que deixe de vacinar os próprios filhos. Quando você pega esses movimentos anti-vacinas e tudo aí fora, nos Estados Unidos, na Europa, você vê que isso acontece especialmente nos países mais desenvolvidos, com essas correntes intelectualoides que se propõem a interpretar dados a respeito dos quais eles não têm a menor noção. E aí criam teorias e essas maluquices que a gente escuta, não é? No Brasil isso não é tão comum. Você tem alguns médicos até que engajados nesse tipo de movimento, mas eles não têm impacto nenhum, ou têm um impacto mínimo na sociedade. As pessoas mais simples, que constituem a maioria da população brasileira, gente que luta com mais dificuldade, tem uma convivência grande com o Programa Nacional de Vacinações. E vacinar uma criança é parte da rotina dos casais. Eles levam no posto, toma vacina, volta para casa. Existe uma cultura pró-vacina no Brasil. Felizmente, esses ideólogos absurdos, a meu ver, criminosos mesmo, na verdade, não conseguem atingir essas pessoas profundamente. Eles não conseguem ter uma penetração social grande. Bom, falou tudo, né, gente? Ele falou, é muito importante, né, o que ele citou, né, falando sobre a questão que os médicos não conversam com a sociedade. Então é muito importante, né, esses médicos profissionais virem e falarem, terem esse contato, né, mostrando que a vacina ela é eficaz e que ela é extremamente importante para a saúde individual e coletiva, né? Então é muito importante também a gente sempre orientar, né, tentar conversar com algum amigo,
com algum parente que pensa dessa maneira, né? Então, porque, gente, a vacina, ela é um avanço tecnológico. E esses pensamentos anti-vacina é retroceder. E a gente não quer retroceder. A gente sempre quer ir avançando, avançando e sempre melhorando. E nunca retrocedendo. Bom, então, a vacinação ela continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenção contra doenças infectocontagiosas. E aqui a gente tem um modelo de um calendário vacinal. E o que ele vai mostrar pra gente? Ele vai mostrar os tipos de vacina, então hepatite B, rotavírus, né, enfim. E as idades com que elas devem ser tomadas. Então aqui é um exemplo de calendário vacinal. Bom, então as vacinas, né, elas são oferecidas gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunização, o PNI, e são disponibilizadas também gratuitamente pelo SUS. Outros tipos de vacina também estão disponíveis apenas em clínicas privadas de vacinação. Então, o início da vacinação do Brasil, ele começou e a gente vai ver aqui como foi o começo dele. O governo brasileiro adiantou para esta segunda-feira o início da vacinação contra a Covid-19, depois que o estado de São Paulo começou a imunização na véspera. Uma enfermeira foi a primeira pessoa a ser vacinada no país. Em seguida, cerca de 100 pessoas foram imunizadas e outros trabalhadores da saúde estão recebendo suas doses nesta segunda no Hospital das Clínicas da capital. Estou muito feliz assim, por estar tomando a vacina. Eu acho que é um momento histórico, né? Então eu estou na linha de frente desde o começo e eu estou bem feliz por isso. Estou emocionada. E assim, eu gostaria que neste momento todos os brasileiros tivessem acesso à vacina, né? Esse é o meu desejo, não só os funcionários da saúde, que ela venha logo para todos os brasileiros, para os meus familiares, para os meus amigos, para a gente poder retornar à nossa vida normal, né? O Rio de Janeiro, estado proporcionalmente mais afetado pela pandemia, espera aplicar a primeira vacina ainda nesta segunda em frente ao Cristo Redentor. No Amazonas, que sofre as consequências de uma segunda onda de infecções e da falta de oxigênio nos hospitais, a imunização deve ter início na terça-feira. No domingo, a Anvisa concedeu autorização para o uso emergencial das vacinas desenvolvidas pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan e da AstraZeneca Universidade de Oxford, em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz. Bom, então o início da vacinação aqui no Brasil contra a Covid-19 começou agora em janeiro. E a gente vai entender como que são essas fases, né, da vacinação. Então a primeira fase a prioridade vai ser para os trabalhadores da saúde e pessoas de 75 anos ou mais. E também idosos em instituições de longa permanência, como asilos. E também os povos indígenas. A segunda fase, então, vai ser focada nos idosos de 60 a 75 anos. Também em pacientes a partir de 60 anos que são considerados grupos de risco. A terceira fase, então, são pessoas com comorbidades. Então, são condições médicas que também podem favorecer o agravamento do caso da Covid-19. Então, são doenças crônicas, incluídas nesse grupo as pessoas que possuem cardiopatias e doenças renais crônicas. E a quarta fase vai ser focada em professores, forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. Com todo esse segmento, né, o conjunto de tudo isso vai somar cerca aí de 109,5 milhões de pessoas que vão receber, cada uma, 2 doses da vacina. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, pelo amor de Deus, SUS, bota essa vacina. É isso, gente. Falou.